Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Vamos hoje testemunhar um pouco, vamos juntos viver essa alegria de escutar testemunhos acerca da unidade. Vou dar o meu testemunho também, como consagrado eu vivo a unidade. E aí, rezando por vocês, eu ia pensando, meu Deus, um postulante, um consagrado, um discípulo, ele não pode viver uma unidade de qualquer jeito, mas ele precisa viver de forma apaixonada, uma unidade apaixonada. Então, clame ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dê uma unidade apaixonada. Queria trazer um exemplo para vocês, um tripé. Um tripé ele tem 3 pernas. Para ficar firme, eu sou filmmaker, então eu preciso usar um tripé e ele precisa estar firme para que todas as dimensões da filmagem sejam alcançadas e eu tenha firmeza e estabilidade na minha gravação. A mesma coisa é a nossa vida do tripé da vocação. A nossa vida não é diferente, meus irmãos. Nós somos chamados a viver a contemplação, a unidade e a evangelização. Se eu rezo, eu preciso viver a unidade e eu preciso evangelizar. Se eu não estou evangelizando, a minha unidade está comprometida. Se eu não estou rezando, a minha unidade está comprometida. Então, eu fico essa reflexão, como é que está o tripé da vocação na sua vida? Mas eu vou testemunhar para vocês sobre a alegria de viver a unidade como célula, como shalom, como comunidade de aliança. E um exemplo, não meu, de outra irmã que eu fui observando, nesse final de semana estávamos vivendo o Liberdade Interior. E quem estava cozinhando para a gente era uma irmã postulante, a Clarinha. Só tem 18 anos, acho que ela fez 19 agora, recentemente, mas uma jovem postulante e servindo aos consagrados. Que unidade apaixonada. Além disso, ela também tocou na Santa Missa, cantou o Salmo nos 2 dias. Mas que unidade apaixonada. E ela não é daqui de Garanhuns, ela é de Terezinha, uma cidade aqui próxima. E aí ela deixou os pais dela, deixou a realidade dela, porque ela estuda aqui em Garanhuns, mas ela vem para a célula, vem para o apostolado, e final de semana ela fica com os pais em Terezinha. Mas ela ofertou um final de semana para viver a unidade conosco, nos servindo. Que unidade apaixonada. Também uma das dimensões que, como comunidade Shalom e aliança, nós podemos viver, que é uma unidade com a comunidade de vida. Como é que está a sua relação com os irmãos da comunidade de vida, a sua intercessão por eles? Como está o nosso hábito de fazer uma cartinha, de rezar pelo irmão? Uma possibilidade, que eu dou uma dica para vocês que eu faço muito, é ir para os aniversários da CV. Eu sempre me coloco à disposição, até mesmo para eu mesmo me convido para estar no almoço dos irmãos. Porque é uma forma de viver a unidade, de passar um momento ali na casa masculina, na casa feminina. Porque para viver a unidade, eu sei que tem as suas dimensões difíceis, mas a gente precisa criar nossas oportunidades de viver a unidade com os nossos irmãos. Como está a sua unidade com a CV? Também a minha experiência com os pobres, assim. O meu setor é liturgia, pastoreio, mas meu coração é dos pobres, sim. A unidade com os pobres. Teve um sábado que foi um reencontro, assim, do Retilaser, e aí chegou um pobre. Esse pobre embriagado, bêbado, no auge do vício dele, assim. E aí eu acolhi esse pobre, esse rapaz, dei de comida, rezei por ele, muito difícil a situação, ele chorava muito, enfim. Mas eu tirei meu tempo com os jovens e fui servir ao pobre. Aí depois chegou outra irmã pobre, e aí gerou essa unidade, e rezei pela pessoa, ela foi embora em paz. Fui ministrando a paz sobre a vida daquele homem, porque precisamos viver essa unidade. Não podemos nos paralisar naquilo que a comunidade nos confiou. Ah, Luiz, é porque eu só sou da liturgia, então não vou servir mais nenhum setor. Precisamos ter um olhar largado, e a unidade, ela larga o nosso olhar. Então, quem vive a unidade ama, e quem ama, ama tudo que Deus coloca, assim. Tantas situações que precisamos amar e viver a unidade. Também na dimensão dos vocacionados, eu não estou mais no setor do vocacional, mas eu procuro estar próximo deles, eu procuro de vez em quando ir a um encontro vocacional, eu intercedo por eles. Os experientes mesmo, assim, eu sempre procuro estar, quando chega um experiente, conversar com ele, tocar na história de vida dele, rezar por ele. Teve um experiente recentemente que eu disse, vou rezar por ti.
Essa vai ser minha oração. Eu rezei por ele, Deus falou. Vai contribuindo pela escuta de Deus, assim, na dimensão da escuta para aquele irmão. Mas eu não sou nem do setor do vocacional, mas estou ali junto com os vocacionados, animando eles, animando a vida apostólica deles, animando a vida de santidade. Por que não? Uma unidade apaixonada. Na dimensão também do meu trabalho, eu procuro sempre conversar com as pessoas, aconselhar. É interessante que no meu trabalho as pessoas me procuram muito para pedir conselho. E aí eu vejo o pessoal triste, eu vejo... Enfim, eu saio de mim mesmo e vou ao encontro daquelas pessoas ali. E vou intercedendo. Teve uma inauguração, que meu patrão ele é evangélico, mas teve uma inauguração que o pastor ia fazer uma oração lá. Mas eu fui fazer minha oração também como católico. Estava ali em unidade. Não excluindo a sociedade da nossa vida consagrada, da nossa vida de postulantes, mas sendo ministros e discípulos da paz. E foi uma experiência ótima, sabe? Essa unidade que não exclui ninguém, mas uma unidade alargada. Precisamos estar dispostos assim a viver a unidade no nosso trabalho, viver a unidade quando a gente sai de casa para evangelizar. Isso também é a unidade. Na minha família, precisamos viver a unidade da nossa família. Nós não ofertamos a nossa família. Nós dizemos sim a um estilo de vida que é a comunidade de aliança. Então, a gente ainda tem a nossa família para administrar com o nosso ordinário. Então, é muito importante como está a sua relação com a sua família. Você tem visitado a sua família? Você tem ligado para sua mãe, para o seu pai, mandado mensagem? Como você tem criado a oportunidade de também estar no aniversário deles? Claro, eu sei que tem vezes que não dá pra gente conciliar tudo, assim, com a relação familiar. Mas, assim, precisamos viver a unidade. A nossa família precisa tocar na nossa vida consagrada. A tua família precisa tocar no teu postulantado. Porque qual é a imagem da comunidade que você quer passar para sua família? Se você é ausente, você tem que equilibrar isso aí por meio da unidade, para que a sua família seja alcançada. Tenha certeza que seu postulantado é salvação na sua família. Seu postulantado é quebra de maldição na sua família. Seu postulantado pode santificar a sua família. Pode ser a única via de salvação da sua família. Talvez a sua família passe por diversas realidades, mas o seu postulantado pode santificar se você viver de forma equilibrada essa unidade, também transbordando do carisma Shalom para a sua família. E na vida comunitária, meus irmãos, existem desafios. Como eu tenho me expressado na célula, quando o irmão faz aniversário, eu consigo expressar os dons e as virtudes? Eu estava pensando esses dias, na minha célula, muitos irmãos têm dificuldade de consagrados definitivos, eles têm dificuldade de expressar a virtude dos irmãos. E é um grande esforço, porque às vezes eu não sou nem tão próximo daquele irmão, mas rezar por ele naquele dia, me expressar. Às vezes a formadora tem que, meio que, com antecedência, escolher os irmãos que vão falar. Porque naturalmente parece que não acontece. Gente, naturalmente precisa acontecer. Porque o carisma Shalom está na nossa vida. Então, naturalmente, as coisas precisam ser muito tranquilas, assim. Quando o irmão faz aniversário, e mesmo quando o irmão não faz aniversário, eu posso todos os dias amar aquele irmão quando eu vou para a célula. Se aquele irmão faltou, perguntar como é que ele está. Nos ajudar, nós somos pastores uns dos outros. Nos ajudar, perguntar, meu irmão, como é que você está se organizando para a reciclagem? Estou desempregado, não tenho dinheiro para reciclagem. Identifique, porque tem irmãos que têm dificuldade de se expressar. Então, seja aquele bom curioso assim na vida do irmão para ajudá-lo. Entende? Porque às vezes são situações difíceis, da mais simples a uma situação complicada. E nós precisamos ter esse olhar de santidade, sabe? Para o irmão perguntar como é que ele está, perceber aquele irmão, notar aquele irmão. Às vezes aquele irmão só tem aquele tênis para ir naquela semana para a célula. Será que ele não está precisando de um tênis novo e ele não tem condições de comprar? Será que eu não poderia, com muita caridade, ali investigar e viver a caridade com aquele irmão e tudo? Nós somos uma família. A comunhão de bens, os 5%, você já foi socorrido pelos 5%? Peça, dialogue com a comunidade, com o seu formador. É uma forma de viver a unidade. A humildade também é uma forma de viver essa unidade apaixonada. Mas vamos perceber também, comunidade, lugar do perdão e da festa. E também na vida consagrada tem os desafios. Tem desafios de irmãos que pensam diferente de mim, irmãos com temperamento diferente.
Teve uma vez que eu entrei numa sala para resolver uma questão de um apostolado, e aí a pessoa não concordou comigo, e a gente meio que discutiu ali, e a pessoa também era uma autoridade, assim. Mas aí eu fiquei com aquele no meu coração, aquele peso e tudo. Aí depois eu disse, não, eu vou me reconciliar com minha irmã. Porque a comunidade é lugar do perdão e da festa. E aí eu vou ler uma passagem para vocês. E o Senhor colocava essa passagem no meu coração. Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponham só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aí, diante dessa passagem, eu recordei desse episódio com essa irmã. E aí eu fui pedir perdão, reconciliação, unidade. E a irmã que eu me dou mais bem hoje, assim, a gente vive a unidade. Eu sempre estou perguntando como é que ela está e tudo. Não só isso, mas muitas vezes na vida comunitária tem essas discordâncias. Às vezes o irmão coloca uma posição diferente. Talvez o irmão não esteja muito bem naquele dia. Mas eu preciso não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se você tem alguma coisa, meu irmão, para se reconciliar, seja com a formadora, seja com seu irmão aí do seu lado, seja com um parente, não guarde o rancor no seu coração. Isso impede, isso é veneno para a unidade. Peça perdão, reze com essa passagem e viva a dinâmica do perdão e da reconciliação. Do perdão e da reconciliação. Normalmente a minha terça-feira aqui é livre. E aí tem a noite de louvor, de vez em quando a irmã me pede para ir conduzir. Aí eu oferto tudo, tem que deixar tudo que eu vou fazer na minha terça livre para poder servir. Porque muitas vezes não tem quem coordena aquela oração. E muitas vezes é isso, assim, aqui muitas vezes também tem essa dimensão da oração e do aconselhamento, assim. E aqui também chega muita gente para oração e aconselhamento, e às vezes... E aí, esse final de semana também, como eu estava na dinâmica do retiro, da liberdade interior, eu também reservei um momento para rezar pela Maria Clara, a postulante que estava servindo a gente. Talvez ninguém tenha percebido, talvez ninguém tenha tido essa iniciativa, sabe, de fazer um cartãozinho para ela, mas eu fiz no meu silêncio do coração. Fiz, rezei por ela, Deus deu uma passagem, separei um pirulito. É muito importante a gente colocar essas dimensões assim, porque o irmão se sente muito amado. Rezei por ela, e aí não deu tempo de entregar, vou entregar ela só quarta-feira. Mas ontem à noite, cansado, quando eu cheguei em casa, eu liguei para ela. Clarinha, muito obrigado pela sua oferta, minha irmã. Muito obrigado porque você serviu no nosso retiro, favoreceu a minha experiência nesse retiro. E a irmã se acabou em choro, assim. Foi tomada por um grande amor de Deus. Se sentiu amada por Deus. É tão simples, sabe? Uma ligação. Ligue para o seu irmão, reze por ele. Eu sempre faço muito isso. Às vezes eu paro sobre aquele irmão ali, às vezes o sacerdote, aí eu rezo pela vida dele ou dela. Escuto de Deus, partilho. Gastar tempo com o irmão, sabe? Quantas vezes a gente chega no Shalom ou no centro de evangelização tão corrido e não para escutar os irmãos. Isso é caridade, isso é unidade, tá certo? Então vamos viver essa dinâmica também. Como é muito importante a gente viver a unidade também na dimensão da sociedade, sabe? Porque eles olham. E, gente, é muito importante a gente viver a unidade também na sociedade. Para ir para o Restilês, eu falei com todos os empresários, as empresas que eu trabalho assim. Então, interessante que eles entenderam a minha ausência. E aí, tinha cliente meu que dizia assim, Luiz, você quer que eu antecipe seu pagamento? Tá precisando de alguma coisa? E aí eles me liberaram na tranquilidade pro Rede Laser. Ainda quiseram me ajudar. Teve quem me ajudou ainda. Não, isso aqui é para lhe ajudar nesse seu retiro. Então, gente, quando a gente vive a unidade, também prova dessa providência de Deus. Esse socorro dos 5%, muitas vezes fui socorrido pela comunidade, nessa experiência da providência de Deus, esse olhar atento, sabe? Então, teve uma vez que eu fui fazer a renovação das minhas promessas, aí uma irmã, a mãe do meu vocacionado, ela percebeu que eu estava precisando de algo. Ela notou uma necessidade em mim, e aí no meu aniversário ela me deu um presente. E o presente supriu a minha necessidade, porque ela teve um olhar de unidade. A mãe do meu vocacionado, que não é nem da obra, assim. Uma expressão também simples da unidade é a comunhão de bens, principalmente a dimensão dos 5%, porque é o fundo dos necessitados, que não haja nenhum necessitado no meio de nós. Quando você vive a sua comunhão de bens na sua totalidade, nenhum irmão passa necessidade na comunidade. A evangelização, ela não padece, ela acontece. E quantos irmãos são
Quantos irmãos são alcançados pelos seus 5%? Você que faz a sua comunhão de bens e 5%, já motivo como uma forma de unidade. O faça sempre. E você que não consegue, clame a Deus que você dê passos no caminho de unidade por meio da comunhão de bens. E finalizando, um último testemunho. Na madrugada do sábado para o domingo, eu estava no retiro, então terminou já tarde com a coinonia no sábado. E quando eu cheguei na casa da minha formadora, eu sou acompanhador do filho dela, e aí fui acompanhar ele em umas realidades. E aí eu fui acompanhar ele até 1 hora da madrugada, porque essa unidade dá disponibilidade ao irmão, ao outro. E aí a gente acompanhou, rezei por ele, e ele colheu frutos. Assim, no outro dia, ele foi partilhando comigo a grande graça, assim, daquele tempo gastado, daquela oração. Muitas vezes é isso. A gente gastar tempo com o irmão. Sacrifício também faz parte da unidade. Desejo para vocês uma unidade apaixonada. Encarnem, meus irmãos, a unidade. Vivam das pequenas às grandes coisas, tá bom? Sim, Pai, eu sei que não é fácil, mas eu desejo, eu quero, eu vou. Que esse seja o clamor da alma de vocês. Clame ao Espírito Santo. Senhor, dai-me uma unidade apaixonada. Shalom. Deus abençoe meus filhos e conte com a minha intercessão por vocês.